Bom, pessoal, estamos começando o nosso primeiro encontro de novembro aí do grupo do Revit MP. O Vladimir vai falar um pouco sobre algumas automações que ele fez com o Dynamo para projetos estruturais, para gerar documentação, né? Isso. E depois ele vai falar um pouquinho sobre design generativo e aí eu quero entrar um pouquinho, vamos ver como é que a gente vai estar de tempo. Mas eu quero também mostrar algumas coisas que o pessoal questionou, de parte de documentação, né? Algumas demandas aí da galera do grupo. Como a gente não tem uma pauta definida hoje, que foi resolvida assim aos 45 do segundo tempo, tamo aí. Ok? É. Então Eu vou pode. até passar essas apresentações iniciais aqui, porque isso daqui eu dou para o pessoal que não entende absolutamente nada, mas Uhum. aqui a gente está com uma turminha boa de serviço. Então pode ir indo aí, Vladimir. Então, já vou começar daqui. Ainda não Na tá realidade, eu vou até inverter compartilhando. um pouquinho, tá, Sato? Eu vou falar sobre design generativo, depois eu vou mostrar esse Ah, projeto que a gente mas está não tá fazendo. compartilhando tela ainda. Não está? Não. Eu já cliquei para compartilhar. Tem que clicar para compartilhar e escolher. Agora foi. Beleza. Agora foi? Beleza. Legal. Bom, a carinha do Revit já não é mistério para quase ninguém, ou para ninguém, pelo menos, eu suponho. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu esqueci. Chamar uma ferramenta minha aqui. E pronto. Existe uma ferramenta dentro do Revit que a gente chama de Dynamo. Ela fica dentro do menu suplementos, né? Eu estou até aqui com a versão 2021, eu vou mostrar para vocês. Ela tem suplementos, não, perdão, gerenciar. Ela tem umas coisas muito interessantes que funcionam no Revit para design generativo, tá? Hoje a gente consegue já separar vistas, materiais, inserir. Eu vivo brincando com os nossos alunos, né? Fábio dava aula lá na escola que a gente. Muita gente foca no M de modelagem, está usando o Revit como AutoCAD 3D. Isso empobrece o BIM, porque isso não é BIM, nunca foi nem vai ser. Né? Nós temos aqui, por exemplo, uma série de parâmetros, uma série de informações, né, do modelo, tanto de um lado quanto de outro, que a gente pode e deve utilizar para trabalhar toda a parte de automação, para evitar que a gente fique tendo muitos retrabalhos. Né? E para isso veio o Dynamo. Eu vou falar do Dynamo, mas existem outras ferramentas, como o Grasshopper, o Generative Components, agora o pessoal do ArchiCAD lançou o Paramou, né? Mas o foco aqui agora vai ser o Revit. O design generativo, ao contrário do que muita gente pensa, não é simplesmente eu pegar alguma coisa e mandar uma macro, por exemplo, e mandar ele fazer um desenho para mim. Né? Ele não funciona como uma macro. Eu até costumo usar, às vezes, essa analogia, falando que o Dynamo está para o Revit, assim como o VBA e as macros estão para o Excel. Mas o conceito é completamente diferente. Aí nós temos grandes obras e personalidades que, de alguma forma, tiveram de fazer uso do design generativo, mesmo lá atrás, anos atrás, igual o Gustavo Eiffel aí, para poder fazer essas obras. Né? A Zaha Hadid, eles utilizavam muitas formas orgânicas e os softwares naquela época não eram preparados para esse tipo de cálculo, e inclusive alguns ainda não são, como a gente vê aí, por exemplo, o Museu do Amanhã do Rio, onde a gente precisou fazer um algoritmo, modificar alguns algoritmos para o cálculo de estruturas. A mesma coisa com Guggenheim. Foi fácil modelar a arquitetura, mas teve-se criar um algoritmo do zero para que ele gerasse uma estrutura que se adaptasse às formas da geometria arquitetônica do museu, né? Que são coisas fantásticas. Toda vez que eu vejo um desafio como esse, eu fico maravilhado, porque são coisas assim. Às vezes a gente pensa que são conceitos novos, né, como design nativo, mas não são. Da Vinci já utilizava isso lá na época dele, né? Falando um pouquinho sobre design generativo e computacional design, que eles se misturam, tá? O computacional design é a área de pesquisa que desenvolve métodos e aplicações que vão permitir o desenvolvimento desses projetos, né, através dos meios computacionais, igual o Revit, igual o ArchiCAD, esse tipo de coisa.
inclusive através de alguns parâmetros. Já o design generativo é uma metodologia de projeto ao qual a gente não vai ter nenhuma interação direta. Não é que a gente não vai trabalhar com modelo, a gente vai. Mas a nossa interação ela não é direta no modelo como a gente está acostumado. Então, eu não vou lá e subo uma viga, subo uma parede. Eu normalmente vou dando instruções que já estão pré-programadas para que ele gere paredes, colunas, janelas, insira componentes, extraia e inclua informações. A minha interação com o modelo se dá de maneira indireta, ela se dá através de uma aplicação ou de um algoritmo escrito exatamente para interagir com esse modelo, tá certo? Ou seja, através do design generativo é que a gente concebe um produto, né? Usando tecnologias digitais, aí a gente pode fazer, um dos principais objetivos, né, do design generativo é gerar realmente inúmeras alternativas que podem ser exploradas. Hoje a gente tem uma série de limitações, por exemplo, a gente vai fazer estudos de insolação, estudos de conforto térmico e acústico dentro de uma edificação através de um brise. Então, a gente tem que experimentar, às vezes, vários brises, posições, materiais, enfim. E através do design generativo, a gente pode fazer isso de uma forma muito mais rápida, né, e muito mais precisa, porque eu vou alterar alguns parâmetros e ele modela essas várias alternativas para mim, gerando, inclusive, cálculo de conforto térmico, conforto acústico, ventilação. Então, ele já faz tudo isso para mim. Tá certo? Bom, seguindo adiante, isso daí é um modelo já de uma ponte estaiada que foi feito utilizando totalmente o Revit. Então, a gente vê, por exemplo, a tabela de aço do lado esquerdo aí, a gente vê a ponte modelada propriamente em cima e a codificação embaixo. Então, tudo que a gente precisou fazer foi usar geometrias, as geometrias mais simples, círculos, arcos, linhas, pontos, ligar uns aos outros, falar quais eram as restrições entre esses pontos, e mais adiante a gente falava com o Revit, olha, agora você vai pegar, sei lá, um círculo e dar um extrude nesse arco aí para poder fazer o arco da ponte lá em cima. Você vai pegar um retângulo e dar um extrude nesse tabuleiro para fazer exatamente o tabuleiro da ponte. Você vai pegar um cabo e vai dar um extrude nessa linha para gerar o cabo do modelo, enfim. Mas tudo isso foi concebido através de algoritmos, geometrias e modelos simples. Tudo muito simples. Claro que quando a gente fala de modelos complexos, de pontes e tal, não é uma coisa de, vamos ligar aí uma meia dúzia de nós e está tudo resolvido. Não. Tá? Mas a trabalhabilidade, a construtibilidade, as opções que eu tenho de testar várias alternativas para essas geometrias, para cálculos de estrutura, para suportar, às vezes, até terremotos, ela é muito melhor quando eu tenho a possibilidade de testar vários cenários, alterando cada um desses parâmetros, como a gente pode fazer com o Dynamo. Certo? Bom, isso daí aliás, é até um exercício que eu dou muito parecido nas aulas de pós-graduação. Tem gente que fala que isso aí é um zíper, tem gente que fala que isso parece uma coluna vertebral. Eu prefiro acreditar que isso daí é a fachada de um prédio onde a gente distribuiu os brises. Cada um desses pontinhos aqui, ó, que a gente vê na geometria, é um ponto que está aqui não por acaso. Ele foi colocado aqui propositalmente para que um arco passasse por ele e gerasse essa geometria curva. Então, ele ligou estes pontos todos dos arcos, fazendo essa geometria. Né? Além disso, eu tenho parâmetros que definem a distância entre esses arcos, e eu posso mudar eles de forma muito interativa, ó, inclusive simplesmente arrastando. Eu não tenho que digitar números, eu posso simplesmente arrastar uma barra de um lado para o outro para alterar todos esses parâmetros. Ou posso fazer isso também de forma muito precisa. Tá? Com esse tipo de codificação, por exemplo, a gente cria os brises dentro do modelo. Inclusive, um modelo que a gente já está... o Sato ainda estava lá nessa época, a gente já está juntando todos os professores, nós pegamos exatamente o mesmo modelo, estamos trabalhando em cima do mesmo modelo, para que todas as disciplinas fiquem literalmente integradas e dependentes uma das outras, para que a gente possa fazer o exercício, né, a concepção do projeto BIM
desde da pré-análise da viabilidade até a entrega da construção e uma possível manutenção para o Facilities Management, porque a gente vai ter tudo integrado, modelo, cronograma, parâmetros de alteração, tudo isso. Tá certo? Bom, esse cidadão aí é o nosso colega Leonardo da Vinci, que eu falei com vocês que já séculos atrás já trabalhava com design generativo. Ele pegava formas simples e ia modificando essas formas simples, igual a gente está vendo aqui. Ele fez, sei lá, um círculo e colocou um monte de cadeira em volta. Depois ele pegou essas cadeiras e colocou mais cadeiras em volta e resolveu achatar um pouco aqui e criar um octógono. Daí ele partiu dessa outra geometria e começou a separar ela com alguns parâmetros, né, para gerar uma outra geometria ainda mais simétrica, que acabou virando essa daqui de cima, que no desenho final dele acabou virando essa obra de arte maravilhosa, que acabou não sendo construída, mas seria uma catedral que ficaria, se eu não me engano, em Viena. Ela acabou não sendo construtiva. Mas essa questão do design generativo não é uma novidade. O design generativo é um conjunto de instruções, como se fosse uma receita de bolo, para que a gente vá passo a passo, através de parâmetros e algoritmos pré-definidos, mudando as formas. E toda vez que eu mudar um dos parâmetros, mudar uma das formas, um dos números, né, um dos valores, ele automaticamente ajusta todo o restante do modelo, claro, baseado nas restrições que nós colocamos nessa codificação. Tá? Eu fico brincando o seguinte, vamos pensar na Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, e ele tem acesso a uma impressora 3D. Ia ser muito legal, porque ele ia poder testar várias versões da Mona Lisa, inclusive uma que seria muito parecida com a do Coringa, do Batman. Eu acho que ia fazer tanto sucesso nos museus de cultura pop hoje em dia quanto o quadro original. Mas, enfim, de posse de um mapeamento do nosso modelo, ou seja, hoje a gente tem tecnologias que, se a gente quiser replicar o quadro da Mona Lisa com todos os detalhes, a gente pode. Claro, não é a obra de arte do Da Vinci, foi um robô que criou. Mas a gente pode, literalmente, reproduzir cada detalhe do quadro. De posse da codificação do design generativo, onde cada um dos itens mapeados for parte de um código, eu posso alterar completamente essa obra. A mesma coisa a gente tem, por exemplo, com o Michelangelo e o Davi de Michelangelo. Ele esculpiu isso. Agora, imagina que a gente pegou um scanner 3D e mapeou toda essa estrutura, de cima e embaixo, nos mínimos detalhes. Eu agora tenho cada um dos pontos, né, da minha geometria dentro de um scanner 3D. Aí, através de alguns algoritmos e algumas programações, alguns parâmetros, eu posso fazer pequenas modificações nesse Davi, como, por exemplo, deixar ele mais nos padrões modernos masculinos, que é mais ou menos isso daí, um cara mais forte, né? Ou posso até colocar uma máscara do Darth Vader nele, enfim. A gente tem a opção, com o design generativo, de testar realmente uma série de parâmetros, uma série de modificações no nosso modelo que a gente sequer concebia há algum tempo atrás. Tá certo? Isso já era uma coisa, por assim dizer, já conhecida dos designs gráficos, aquele pessoal que mexia com Photoshop, onde a gente deixa a pele da moça sem nenhuma celulite, o sorriso mais branco, os lábios mais perfeitos, os olhos mais azuis, os cílios maiores. Por quê? Cada um dos parâmetros é modificado conforme vamos colocar assim, um pré-comando, né? No caso, é uma paleta dentro do Photoshop, no caso do Dynamo a gente vai chamar de um node, que já está específico para aquele tipo de coisa, ou seja, deixa a pessoa mais magra, mais gorda, mais alta, mais baixa, tudo em função de alguns parâmetros que eles vão ajustando. Isso já é uma técnica muito conhecida e utilizada pelos designers gráficos, né? E agora a gente está trazendo isso para a engenharia. Bom, vocês estão vendo aí dois exemplos. Eu vou começar pelo de cima à direita. Aí a gente fez uma mistura de InfraWorks, tá? E Dynamo. Então a gente tem aí a gente está querendo fazer aí uma nova via, a gente está querendo fazer uma via aí, e vai ser um estacionamento nesse espaço. E na medida que nós alteramos a geometria da via, o Dynamo vai calculando automaticamente qual seria a melhor disposição para cada uma dessas vagas.
né? Recentemente, até um dos meus alunos foi um pouquinho além. Ele já criou uma rotina para literalmente numerar automaticamente essas vagas e deixar sempre as vagas, por exemplo, de cadeirantes mais próximas dos edifícios. O interessante desse tipo de metodologia de trabalho, de codificação, é que aqui a gente está fazendo com vagas de estacionamento. Mas imagina que cada conjunto de vagas desse, por exemplo, fosse um prédio, uma casa. Então, a gente poderia também utilizar isso em cima das imagens de satélite, como a gente está vendo aí, para fazer uma melhor distribuição do loteamento das casas dentro de uma área, né? É a parte mais legal da interação entre o Dynamo e alguns outros softwares. Okay? Já esse modelo que vocês estão vendo aí à esquerda, mais abaixo, que está todo coloridinho, mudando um monte de coisas, vamos começar pelo gráfico que a gente tem aí com 6 pontos. Cada um dos pontos significa um parâmetro. Por exemplo, conforto térmico, distribuição de mesas, espaço livre, temperatura ambiente, visibilidade da rua, porque esse prédio é um prédio envidraçado. Então, cada um desses itens que a gente tem aqui, ó, é um parâmetro. E aí eu pedi para o Revit calcular para mim, em função de cada um desses parâmetros, qual que seriam as opções que eu tinha exatamente para disposição dos meus móveis e das minhas baias para os meus funcionários trabalharem. Isso é um case real, é uma empresa que fez um estudo já lá no Canadá, e nós já temos, eu treinei uma turma mês passado, onde eles já estão fazendo esse tipo de estudo também com móveis planejados. Não a distribuição dos móveis em si, mas como é que eu vou fazer a mudança dos móveis, dos nichos dos móveis, né, dentro daquela mesma parede. Aí dá para o cliente várias opções de desenho, sem ter que necessariamente criar um novo desenho para cada novo formato que ele queira apresentar para o cliente. Tá certo? Aviso aos navegantes, essa ferramenta ela não funciona nas versões trial, nem nas versões educacionais. Essa ferramenta que eu estou falando aqui de estudo e análise, tá? Ela funciona só nas versões comerciais. Não sei se agora, nos próximos meses, a Autodesk pretende mudar. Ô, Vladimir, esse Pois aí não. não é o escritório da Autodesk do Canadá? Acho que Toronto? Sim, Não. sim. Só para o O pessoal próprio. saber. Hã? É o próprio, é o Mais Innovation, olha lá. Ó. Então, isso daí foi a simulação que o Navisworks, que o Dynamo fez. E aí vocês estão vendo aqui à esquerda ó, os inputs. Então, tem uma série de inputs que eu posso variar, tem os meus objetivos que eu quero alcançar, e à medida que eu vou alterando os meus inputs, ele vai mudando para mim toda a disposição do mobiliário, vai gerando um gráfico, né? E N desenhos ou N modelos para que eu possa analisar para depois gerar esse gráfico, por exemplo, de nuvem de pontos. A decisão, eu costumo falar o seguinte, eu nem vejo isso como sendo inteligência artificial, mas só uma inteligência de simulação. Ele tem a capacidade de fazer uma série de simulações tão rapidamente que nós não conseguimos. Tá? Mas a decisão sobre qual o melhor layout ainda é nossa, exatamente em função dos objetivos. Tá certo? Pois bem, existem muitos exemplos onde igual a gente vê, por exemplo, eu modelei esse prédio no Revit. Isso é BIM. Bobagem. A pessoa falou cocô. Tá? O designer generativo, na realidade, ele parte de uma série de itens, como modelagem paramétrica e principalmente algorítmica. Tá? Mas não é só isso. Quem fala que está fazendo design generativo só porque está utilizando o Dynamo, por exemplo, está errado. É igual eu brinco com os meus alunos. Cadê o I do BIM, por exemplo? Cadê as informações? Quais são os parâmetros que você quer? Quais são as restrições? É isso que vale para o design generativo. Na modelagem geométrica, por exemplo, a gente se preocupa mais com as formas, ou seja, com a geometria. Então, isso daí, por exemplo, é uma modelagem puramente geométrica. Posso utilizar parâmetros, ou posso utilizar algoritmos, o Dynamo, para gerar isso daí? Com certeza. Né?
Então, assim, a modelagem paramétrica tem parâmetros fixos e variáveis que também podem agregar naturezas de informações não geométricas, como, por exemplo, qual é o material que tem ali, qual é a resistência, qual é o preço, fornecedor, durabilidade, se for um equipamento, prazo de manutenção, ou seja, eu tenho parâmetros que eu preciso preencher, o famoso I do BIM. É muito nessa parte que eu fico brigando com os meus alunos. Tá? E, finalmente, a gente tem a modelagem algorítmica, que usa esses algoritmos para representar as geometrias e trazer essas geometrias com inteligências paramétricas. Né? Ou seja, o algoritmo é um conjunto de instruções passo a passo, igual uma receita de bolo, que vai levar aí para um resultado específico, ele não vai fazer nada além daquilo. Tá? Agora, quando a gente tem o processamento de todas essas instruções ou algoritmos escritas no programa e possa executá-la, né? Ou seja, uma programação computacional, seja ela textual ou visual, aí sim a gente tem um design generativo, porque a gente utilizou geometria, a gente utilizou parâmetros fixos e variáveis, e a gente colocou tudo isso em instruções dentro de um algoritmo para que elas pudessem ser processadas e gerar para a gente várias alternativas. Não é isso? Bom, aqui mesmo eu tenho uma conjunto de instruções sobre como fazer um barquinho. Então, dobre ao meio uma folha de papel de 21,5 por 28 centímetros. Coloque verticalmente uma superfície e dobre. Cansei de ler. Passo 2. Dobre o papel, gire 90 graus e volte a dobrá-lo ao meio. Nesse ponto também cansei de ler. Aí vem o terceiro povo, quer saber? Desistir. Isso daí é o tipo da programação textual. Funciona? Funciona, mas é complicada. Do lado de cá, em compensação, a gente tem uma programação visual, o mesmo estilo que é o Dynamo. Então, a gente tem aí a folha, o ângulo, dobrar ao meio, voltar a dobrar nesse sentido, virar a folha, fazer o outro triângulo, dobrar a parte de baixo, ou seja, tudo visual hoje é muito mais fácil da gente entender. Né? E o Dynamo, ele vem exatamente com isso. Eu costumo brincar o seguinte, quem não sabe Revit, pode usar Dynamo? Pode. Mas o ideal é que você conheça o Revit, porque todos os comandos que você vai utilizar no Dynamo vão ser comandos que você vai gerar alguma coisa dentro do Revit. Então, sem saber Revit, vai ficar um pouquinho complicado aquele negócio. É como se você quisesse fazer o exame de direção sem ter passado pelo menos por algumas aulas de direção. Você pode até conseguir, mas vai ser muito mais complicado, muito mais demorado. Tá? Aqui, por exemplo, a gente tem a programação textual, myPoint, e um comando chamado byCoordinates, onde a gente tem umas coordenadas. Logo depois a gente tem x, y, um attract point, dist e o myCircle. Alguém consegue entender o que está sendo feito aí? Essa programação textual? Não? A gente está criando um círculo. Para criar um círculo, eu preciso de um ponto central. Então, para isso, ele criou o myPoint e usou o point by coordinates, que ele colocou nas coordenadas 0 em x, 0 em y, 0 em z. Logo em seguida, ele alterou os parâmetros x e y para as coordenadas 5.6 e 11.5. O meu attractor point, ou seja, o meu centro para calcular o meu raio, vai ficar exatamente agora nessa, não vai ficar mais dentro de 0, 0, 0. 0, 0, 0 é o meu centro. O meu attractor point, ou seja, o centro do meu círculo, vai ser em x, y e 0, 0. A distância vai ser exatamente entre a distância do myPoint, que é o ponto inicial lá, 0, 0, e o meu attractor point, onde eu alterei as dimensões x e y. E aí sim ele vai usar o comando myCircle para fazer um círculo a partir de um ponto e um raio. É muito simples. Isto é o processamento de algoritmos. E isso é feito dessa forma. Claro, não é isso tudo aí não, tá? Isso é uma treliça adaptativa, tá, pessoal? Este daqui, por exemplo, é um modelo, que eu vou abrir agora há pouco para vocês, onde a gente tem aí um detalhamento, isso aí tudo foi modelado dentro do Revit. Mas a gente criou uma rotina para que essa modelagem ela fosse transformada exatamente nos desenhos de detalhamento. Então, o cara precisa colocar lá a quantidade de ferros, o tipo de dobra, se é curva, se é corte, se é dobrada, qual é o raio, a quantidade, a posição. Né? Isso tudo hoje é feito na mão. A rotina que nós estamos criando, na realidade, ela já foi criada, ela está só em fase agora de ajustes. Ele cria todo esse detalhamento a partir do próprio Revit.
Como é que isso funciona? Deixa eu tirar aqui os meus contatos. O problema é pegar um... Deixa eu pegar esse base para a rotina Dynamo aqui. O interessante é que hoje está tendo uma corrida, né, entre projetistas para saber quem é que consegue entregar o desenho melhor e mais rápido. Eu fui procurado por 5 empresas para desenvolver exatamente o mesmo tipo de projeto, detalhamento de armadura de aço. Pelo tamanho da equipe que eu tenho hoje, eu consegui pegar 2, tem 3 na espera. Né? Um deles eu sei que já comprou 3 treinamentos de Dyne para ver se o pessoal dele consegue desenvolver internamente. Mas eu achei muito interessante que com essa pandemia, os projetos de mineração que começaram a sair do papel, né, começaram a exigir mais das projetistas, e as projetistas estão agora começando a olhar mais para o fluxo de trabalho BIM, se preocupar mais em utilizar mais as ferramentas para tornar aqueles trabalhos repetitivos de cota, de análise, por exemplo, de projetos legais, de detalhamento de aço, eles estão se preocupando em fazer isso de forma mais automática. Né? E aí é que entrou exatamente o Dynamo. O interessante é que esse cliente mesmo ele já tem a intenção de integrar não só Dynamo e Revit, mas os modelos todos do Revit vão para a nuvem, para o BIM 360. E ele quer integrar isso ao planejamento deles. Eles são uma empresa de engenharia que ganham a vida fazendo desenho de engenharia. Então, eles querem que cada um das LDs, né, da lista de documentos, cada um dos documentos seja uma atividade dentro do Primavera, retirado automaticamente de dentro do BIM 360, que vem automaticamente de dentro de um modelo desses. E aí, para cada atualização que eles fizerem no modelo, vai haver automaticamente um disparo de um e-mail, depois que o gerente der o ok, o P6 vai lá e tica sozinho, ó, mais X% pronto do projeto, e por aí vai. Só porque eu quero que abre rápido essa demora. Sabe, conta uma piada aí, porque eu consigo estragar até a piada mais legal do mundo. Essa parte do design generativo é muito importante, pessoal, entender que, primeiro, se você não souber parametrizar e gerar os parâmetros de análise, tá? Porque assim, o Dynamo, o que ele vai fazer? Ele vai rodar naquelas condições e vai gerar os parâmetros de análise. Depois você vai pegar, vai variar de novo e vai rodar de novo. Isso ele pode fazer várias vezes, só que ele pode seguir uma regra ou ele pode fazer aleatoriamente. Só que qual é a melhor regra, você vai ter que saber pelos parâmetros de extração. Então, se você não souber como controlar ou como extrair, você está perdido. Isso foi uma coisa que a gente teve um problema, eu não entendi nem como um bug do desenvolvimento, porque foi um problema seguinte, eles tinham várias barras, queriam selecionar, porque eles tinham vários tipos de dobras, várias bitolas. Só que isso, assim, eles modelavam assim, mas eles não colocavam isso nos parâmetros, eles simplesmente colocavam lá o aço e modelavam lá, colocavam um círculo, estrudavam, ó, isso daqui é um aço com um diâmetro de tal, com a bitola de tal. O Dynamo vai entender esse desenho, ele vai entender essa geometria, mas ele não vai fazer muito com essa geometria, porque ela não é parametrizada, ela não é uma família, vamos colocar assim. Então, a gente pediu que eles incluíssem no projeto uma série de parâmetros. Quais são os aços que vocês estão usando? Quais são as bitolas que vocês estão usando? Então, agora aqui nas propriedades, né, da família, aqui do lado esquerdo, eles colocam todos os parâmetros que eles querem que sejam lidos. Né? E daí o Dynamo roda e extrai cada um desses parâmetros para fazer o detalhamento do desenho. Então, é de lá que ele vai puxar as posições, é de lá que ele vai puxar as bitolas, o corte, a dobra, quantas barras são para poder fazer o quantitativo. Né? Uma estimativa inicial que eles fizeram
é que isso ia fazer, para cada prancha 1, média, que eles levavam aí 8 horas para fazer, esse tempo cai para 2 horas. Cada formato, é isso mesmo, cada formato A1 que eles levavam em média 8 horas por projetista para fazer, eles vão agora baixar para 2 horas. São os testes preliminares que foram feitos. A gente está tentando baixar isso ainda um pouco mais. Né? Essa é a da civil. A da elétrica é ainda mais chata e está ficando quase pronta também. E está, inclusive, ajudando isso na nossa empresa, um conhecido nosso aqui. Travou nos 47 ou foi impressão minha? Não sei. Agora sim, uma coisa que é muito importante, pessoal, a automação não faz milagre, tá? Então é importante saber assim, eu quero gerar várias pranchas automáticas, então vamos dar uma força para a programação, né? Vamos trabalhar com um tamanho só de prancha, né? Vamos trabalhar só com uma determinada forma de organizar os desenhos, né? Isso é bem importante. Então, quando você vai para Deixa eu projetos até abrir esse estruturais, eles normalmente são, vamos dizer, ele tem uma sequência mais padronizada de documentação do que, por exemplo, eventualmente alguns projetos de elétrica ou de telecom que às vezes tem coisas específicas, né? Detalhes específicos de montagem. Por exemplo, automação é impossível você criar uma coisa genérica, né? Aqui a gente está... Os pontos mais críticos que a gente esbarrou agora, Sato, são as barras variáveis, porque a gente às vezes tem uma rampa, tem uma contenção que ela é trapezoidal, né? Então a gente tem que contar essas barras, tem que numerar essas barras e ver o diâmetro de cada... O diâmetro, não, perdão, o comprimento de cada uma delas, né? Um outro ponto que a gente esbarrou agora são aquelas barras com múltiplas dobras. Quando você faz só uma dobra, beleza, igual a gente viu naquela... Aqui, a gente tem uma dobra só aqui, né? A gente tem uma dobra só aqui, uma curva só aqui, beleza. A gente tem um só aqui, tranquilo. Mas e quando a gente tem mais? Aí foi o caso, por exemplo, aqui. Vladimir, aqui ele está pegando sempre uma. Eu vou ter que selecionar uma de cada vez. Bom, a limitação do Dynamo, quando eu falo limitação, assim, existe uma limitação em que eu tenho um nó onde eu falo, seleciona para mim o elemento que você quer que eu analise. Então, sim, ele deveria clicar em um por um. Aí ele abria o Dynamo e ficava mudando os parâmetros de um por um dos elementos. Agora, como é que a gente organizou e mudou isso? De uma maneira muito simples. Aquela caixa Select Model, a gente colocou como um parâmetro de entrada. Então, na hora que ele literalmente roda a rotina, ele não abre mais o Dynamo, ele usa só o Play. Na hora que ele abre a rotina, ele vai perguntar quais barras você quer selecionar. Então, ele clica várias vezes naquela caixinha de seleção, seleciona quantas barras ele quiser, para poder, então, fazer o espalhamento. Tá? Vamos ver se já carregou lá. Ixi, eu acho que travou nos 47%, hein? Mas é que ele tá atualizando, né? Por isso tá Sim, mas demorando. não sai, não sai do... Mas precisa ver se é arquivo muito grande ou às vezes Não, o arquivo é pequeno. ou às vezes encalacrou em alguma família. Pode ser, até porque eu fiz uma atualização do Revit hoje. Atualização do Revit, do Plant e do Navisworks, tudo hoje. Que eu não queria ter feito, mas fiz. Tomara que não dê problema na aula amanhã. Caramba, gente, eu vou acabar tendo que mostrar. Será possível? De Então, repente vamos lá. mostra um outro modelo. Não, deixa eu ver, porque eu tenho um manual também, né? Manual não dá. Não vai achar nada? Brincando comigo que eu vou ter que ir na mão. Não vou na mão. Eu odeio quando o Windows faz isso.
Pronto, deixa eu abrir essa daqui, que é exatamente essa daqui. Bom, o que acontece em si quando a gente abre o modelo, tá? A gente pega, por exemplo, barras em corte, porque o Dynamo também tem aquela, ele não entende o desenho 3D, ele não enxerga o desenho 3D do jeito que nós enxergamos. Então, ele vai ver vistas, como, por exemplo, plantas e cortes, tá? Então, a gente configurou, por exemplo, algumas rotinas, igual nessa daqui, ó, ele vai pegar a barra superior em corte e a barra inferior em corte. Vocês vão ver os nós aqui mais para frente. E aí, cada um desses itens aqui, ó, que foi colocado, ó, como, por exemplo, o trecho do superior, o comprimento do trecho direito, né? Todos eles são parâmetros que já foram inseridos dentro da família, porque aí sim o Dynamo consegue ler, tá? Então, a partir desse momento, ó, aí eu tenho todas essas rotinas. Para o correto funcionamento da rotina, é necessário que sejam, então, inseridos no modelo os seguintes parâmetros. E aí a gente lida com esses parâmetros todos de novo, que é como o Sato falou. Não adianta eu simplesmente chegar lá, igual eu falei, eu modelei alguma coisa no Revit como se eu estivesse brincando de AutoCAD 3D. O modelo não tem inteligência nenhuma, o modelo não tem parâmetro nenhum, então o modelo não pode me dar absolutamente nenhum tipo de informação, né? Eu posso até imputar informação, mas inserir, não. Então, nesse caso aqui, das rotinas, por exemplo, o passo a passo, eu seleciono a barra, depois eu seleciono a vista automático, escolho o tipo de texto modificado, modifico o texto, que às vezes tem gente que, eu quero o texto mais afastado um pouco da cota, né, que é esse passo 4 aqui, eu quero o texto um pouco mais afastado. Modifico o afastamento que fica em cima da barra e modifico o afastamento de detalhamento do desenho. São os únicos parâmetros que ele tem que ficar mudando, tá? Que aí é uma questão de gosto pessoal. Tem gente que gosta... Eu poderia deixar isso aí fixo. Vai colocar sempre a 5 milímetros. Mas tem gente que gosta de variar isso, tá? No próximo trecho, ele vai pegar, então, os nomes de cada um desses parâmetros e vai inserir os tags. Vai pegar o comprimento, a marca, o diâmetro, o tamanho, né? Essa parte da rotina. E aí ele vai inserir cada um desses elementos lá dentro do meu detalhamento, tá? O passo seguinte é para as barras horizontais, vai repetir, vocês estão vendo até que o modelo é o mesmo, ele vai repetir basicamente os mesmos passos, tá? Para definir quantidades, para definir tamanhos, para definir tags. Só que agora vocês vão ter que definir as vistas diferentes, tá? Então, a vista selecionada automática é que está a vista ativa. Então, se eu quiser todos aqueles detalhamentos na mesma vista, eu vou manter aquela vista ativa. E aí, de novo, aquilo que o Fábio falou. A gente pode... Eu acho que abriu, hein? A gente pode... não. Vamos lá. A gente pode... eventualmente criar formatos de tamanhos diferentes, mas o importante é que a gente tenha ciência de que as informações vão aparecer diferentes, tá? Por isso que a gente normalmente informa o cliente para ele trabalhar sempre com template, tá? A mesma coisa ele vai fazer com essa daqui, só que agora com os nomes dos parâmetros. Ele vai configurar as tags de quantidade, marca, espaçamento entre elas e comentários, porque às vezes a gente precisa inserir também. Ok? Nesse ponto, também o detalhamento do estribo. Ou seja, ele vai funcionar para cada strip em corte e planta, para viga e pilar. Tá? Nesse caso, a gente vai variar muito pouco algumas coisas. A gente vai modificar só o afastamento do desenho, né? Vai ficar na vista ativa do mesmo jeito, vai modificar o afastamento do texto e escolher o texto que vai ser incluído, que, de novo, já tem que ter num parâmetro. Não adianta eu querer fazer isso se eu já não tiver um parâmetro modelado, perdão, inserido lá, tá? E aí vai acontecendo isso para cada um dos ferros que eu tenho, na horizontal ou na vertical, até chegar literalmente no fim da rotina. E aqui eu só falo quais são os pacotes que a gente estava utilizando também para poder fazer isso. Tá certo? Deixa eu ver se eu consegui abrir aqui. Não, ainda deu pau. Não está respondendo. Vai abrir e...
Vai abrir não, gente? Isso chama-se pirraça. Não sei se acontece com vocês, mas quando vocês estão dando aula, fazendo uma apresentação, alguma coisa sempre falha. E é de propósito. Isso se chama efeito demonstração. Eu vou anotar isso, cara. Efeito demonstração. Eu vou colocar Tá vendo aqui, ó? Esse é aquele mesmo modelo que vocês viram lá. Então, agora, quando eu vou lá no detalhamento disso, né? Não sei nem se vai funcionar, porque esse modelo que eu peguei aqui é ano 2020, e a gente já está trabalhando com um modelo mais atualizado. Então, quando eu venho no Dynamo, eu vou abrir a rotina só para mostrar para vocês. Eu podia simplesmente executar, mas eu acho que não vai dar certo, porque isso aqui mudou. Foi o bug que a gente encontrou, porque ele precisa selecionar múltiplas barras. Isso está no outro computador do escritório. Esse projeto está sendo um desafio tanto, porque é detalhamento para qualquer tipo de estrutura. Aqui a gente começou com a mais simples, que é sapato, mas hoje a gente já está fazendo detalhamento de estrutura de barragem. E o elétrico também começou simples, com cálculo de dimensionamento de tubos, de cabos, iluminação e tomadas. Mas aí a gente já vai para força e controle, automação, uma coisa bem mais complexa. Conhecem o Ari? Ele é que está nesse projeto com a gente. Aí agora o Dynamo não vai abrir. Efeito demonstração. Vou colocar uma etiqueta aqui na frente. Enquanto isso, alguém tem alguma pergunta para fazer? E a gente já vai adiantando até chegar lá na rotina. Nenhuma? Pronto, vou contratar todo mundo para trabalhar comigo no Dynamo. Estou precisando de mais gente. Estou com 2 rotinas para entregar até o final de novembro. Vamos lá, amiguinho? Gente, o problema nem é o computador, tá? Ele está com 32 GB de RAM, SSD, o problema não é ele. Quem manda tem um monte de coisa aberta aí. Você tem... Tá com 2... Não, é do Dynamo só, né? Eu ia dizer que você tá com 2 instâncias abertas do Revit, mas é uma janela do Dynamo... Como é que é? Não, é que aqui tá aparecendo 2 janelas do Dynamo, do Revit, mais uma é do Dynamo, né? Uma é do Dynamo. Aparecem 2, mas uma é do Dynamo e uma é do Revit. Porque tudo que é feito aqui, automaticamente é refletido aqui. Né? Então, se eu desenhar uma linha aqui no Dynamo, essa linha ela é desenhada aqui no Revit também. Por isso, as 2 janelas. Pessoal, uma informação, eu não sei até porque estrutural não é minha área, mas até onde eu sei, nas últimas versões do Revit, aí, a partir da acho que 19, 20, essa parte de desenho dos rebar, né, que são das barras, melhorou muito, assim, o modelo não ficou mais tão pesado quanto costumava 2020. ser. 2020? Antigamente você abriu um modelo com as barras, podia sentar e tomar um café e esperar para voltar, porque demorava um tempão. Então aqui, ó, a rotina ela começa assim, ó, eu preciso cotar os ferros do pilar, então eu tenho que ir lá e selecionar uma das barras que eu quero ir, tá?
Logo em seguida, eu tenho um filtro dos ferros, porque ele precisa fazer, que esses aqui são os inputs. E aí a gente vai para a definição dos pontos de cota. Isso daqui é um nó, eu até nem agora eu entendi o porquê que ele pegou, eu não estou com o Rebar Generation Curve, eu tenho que inserir esse nó aqui. Aí ele faz a definição das cotas para cada uma das barras que ele encontra, e aí ele começa a selecionar item por item no meu modelo. Ó. Desenha a cota, faz o texto da cota, insere o texto da cota, e aí, literalmente, ó, insere a linha de detalhe da cota a partir da geometria. Ou seja, ele pegou a polycurve. Polycurve tá um conceito muito engraçado no Dynamo. Polycurve é um círculo, uma elipse, um quadrado, um triângulo, um arco, uma linha. Né? Então, polycurve para ele é todo e qualquer tipo de geometria ou linha, seja ela curva ou reta. Então, a partir de cada uma das linhas que ele conseguir ler dentro da geometria selecionada, ele vai gerar uma linha, né? Vai colocar para mim nessa linha, dentro da view que estiver ativa agora. Tá? Como eu não tenho os pacotes aqui, eu tirei, igual eu falei, eu fiz a atualização do Revit hoje, e aí eu dancei nessa brincadeira, perdi esses pacotes. Mas uma vez que eu rodo essa rotina e seleciono essas barras, o resultado final vão ser desenhos detalhados assim. Tá? Ele vai pegar cada um desses modelos aqui e vai detalhando para mim em 2D, já colocando a cota, posição, quantidade, tudo bonitinho. Não tenho mais que fazer à mão utilizando linha, isso nem no AutoCAD, nem dentro do próprio Revit. Tá certo? Assim, a rotina é uma rotina grande, para a gente explicar ela, eu realmente precisaria de um seminário bem maior, umas 2, 3 horas para a gente falar. Né? Vai ter uma oportunidade, por isso que a gente vai montar um seminário assim, né? E vai passar para vocês, tá bom? Bom, deixa eu só parar o compartilhamento aqui, como é que eu faço? Vou lá no Google. É só interromper nessa janelinha aí que aparece aí. Interromper, pronto. Interromper o compartilhamento. Voltemos para cá. Joia. Bom, foi assim, 45 minutos de explanação bem corridinho, mas era para dar uma ideia para vocês do que é o Dynamo, né? E das capacidades do Dynamo em fazer coisas que às vezes a gente leva muitas horas para fazer, igual eu falei. Esse cliente, nos testes preliminares, a gente espera que com o tempo isso baixe ainda mais, mas sem precisar quanto. O desenho que hoje ele detalhava em 8 horas, ele está conseguindo detalhar em 2 horas. Então, foi um ganho de produtividade assim absurdo para ele, isso. Absurdo. Né? A gente está estimando que esse ganho na elétrica vai ser ainda maior, mas a gente ainda não conseguiu mensurar porque os critérios todos ainda não estão prontos. Tá certo? Como é que eu posso ser útil para vocês agora? Pessoal, vocês têm alguma pergunta, algum questionamento? Senão, e agora eu vou falar um pouco sobre os outros tópicos aí que a gente colocou aí que ia falar. Elencou. Já tomei muito tempo, né? Desculpa. Não, imagina. Então tá. Nenhuma dúvida. Vamos entender que não tem nenhuma dúvida. Então deixa eu apresentar aqui minha É o que eu estou janela. falando. Daqui a pouco eu estou contratando todo mundo para trabalhar comigo aqui no Dynamo. Então vamos lá. Estão vendo a minha tela? Deixa eu mudar aqui o fundo para branco. Então, agora eu preciso colocar o meu microfone no mute. Então, uma das coisas que o pessoal perguntou, algumas dicas de... Fábio, ainda não, porque está com delay. Ah, tá, beleza. Já apareceu aí? Oi. Pessoal, como é que estão aí? Apareceu. Apareceu? Opa, valeu.
Deixa eu voltar E aqui. agora saiu. Ah, não, agora voltou. Não, Então apareceu. tá. Então vamos lá. Algumas coisas em relação à documentação, né? O pessoal perguntou, o que às vezes Estou aqui. eu Tá costumo me ouvindo? fazer. Fábio. Sim, tô O ouvindo. Vladimir tá. Sim, beleza. Então, o que a gente costuma fazer algumas vezes para otimizar trabalho, até de documentação, né? Então, vou passar algumas das práticas que às vezes eu uso, tá? Então, por exemplo, dentro do próprio template, né? Eu criei umas Como é orientações que é o aqui. nome? Efeito? Efeito demonstração, né? Tá? Então, eu criei umas drafting view em que tem algumas orientações. O que tem que preencher, como é que tem que trabalhar. Então, por exemplo, a gente tem aqui a relação de documentos, página 1, página 2. Então, eu tenho aqui uma orientação, como é que usa, como é que faz, como funciona, tá? Então, lógico que isso aqui vai mudar, cada um vai ter o seu, mas às vezes é interessante, por quê? Porque o teu projetista não precisa ficar procurando as coisas, né? Ele já vai ter informação mais importante aqui. Então, por exemplo, esse aqui é um template de elétrica, eu já coloquei algumas tabelas da 5410 que são necessárias às vezes para o pessoal. A gente tem aqui o RIC, que é o regulamento da concessionária para subestações, então tem aqui, eu copiei o texto de algumas partes importantes para a montagem de uma subestação, né? Então tudo isso são coisas que ajudam a gente a preparar a documentação, né? Outras coisas que a gente usa bastante, eu quero criar um detalhe, quero fazer um detalhamento, eu vou usar o callout, né? Que é essa linha aqui, em que eu faço uma chamada, tá? Para um detalhe em planta baixa. Então, por exemplo, selecionei ele aqui, aí eu consigo mexer, editar aqui, né? E aí eu tenho essa opção. Mas uma coisa importante, né? Eu criei esse meu callout. Aí eu vou criar um outro em uma outra região que é semelhante, por exemplo. Então, em vez de eu criar um callout, criar uma nova vista e ter que documentar ela de novo, eu posso vir aqui e mandar, referenciar outra vista. E eu vou referenciar, sei lá, o detalhe anterior. É esse aqui, remover callout. Então eu vou fazer um outro callout, né? Aí aqui no meu caso eu deixo aparecer esse sim para saber que é um similar, não é? Então quando eu der o duplo clique aqui, eu não vou para a vista do meu recorte ali, né? Do meu detalhe, eu vou para uma vista semelhante, tá? Então isso é uma coisa que é bem útil. Deixa eu criar aqui uma folha. Vou colocar esse cara dentro. E aí quando eu coloco esse detalhe numa prancha e eu volto aqui, olha lá, esse indica a prancha 51/4 e esse também indica o mesmo detalhe, tá? Então isso aqui é uma anotação bem interessante, uma forma bem interessante de você otimizar os seus detalhamentos, tá? Outra coisa que a gente faz é que, por exemplo, quando eu venho aqui e quero criar um callout, vocês vão reparar, eu não consigo fazer... Oi, Desculpa interromper aí. pode interromper. Parece que o Vladimir tá tentando entrar e não tá conseguindo. Acho que tá para provar aí. Opa, pera aí. Ué? Que estranho, não tá aparecendo aqui. Deixa eu ver. Ué? Vou deixar aqui do lado então, para eu poder ver se alguém solicitar para entrar. Bom. Estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Então, eu não tenho aqui, eu consigo chamar, por exemplo, uma chamada de detalhe. Posso chamar uma drafting view, que é um detalhe 2D, tá? Então eu não preciso ser uma vista. Posso chamar uma planta baixa, né? Ele tem algumas vistas que eu posso chamar, né?
Então, por exemplo, eu criei um corte aqui. Aí eu quero criar um segundo corte, também eu posso referenciar outra vista. Por exemplo, eu posso selecionar aqui, ó, ou um Drafting View ou o primeiro corte. Isso aqui é bem útil, pessoal, porque vocês otimizam bastante a tua geração de documentação, né? Você pode fazer um aqui e otimizar no teu apontamento, tá certo? Tá. Agora, muitas vezes, a gente lá no escritório, às vezes quer fazer isso aqui e quer chamar um detalhe 3D. Então vamos supor, deixa eu colocar alguns objetos aqui, só para a gente ter alguma coisa. Então, por exemplo, vou colocar esse painel, né? Eu vou selecionar aqui e vou criar um detalhe 3D. Então, quero fazer esse detalhe 3D aqui. Opa. Então vamos supor que eu vou criar esse detalhe 3D. Aqui até tenho, acho que controle para fazer ele descer. Aqui, 50. Aí vai até lá embaixo. Então, por exemplo, eu quero pegar esse detalhe 3D, né? Vou trancar ele, porque aí se eu quiser eu consigo documentar ele. Então, por exemplo, a partir do momento que eu cadeio ele aqui, né? Eu posso botar tag, por exemplo, ó. Posso pôr uma tag. Cotar é um pouquinho mais difícil, tá? Mas consigo fazer alguns detalhamentos aqui, tá? Normalmente o pessoal no escritório eles fazem mais parte de tagueamento, parte de colocar cota é um pouco mais chato, porque aí você tem que definir alguns planos, nem sempre fica muito fácil de ler, tá? Bom, então eu criei essa vista 3D. Vamos colocar lá na minha planta. Isso aqui eu vou chamar de, vou mudar o nome dela para 100, para ficar mais fácil. E aí vamos pegar esse 3D aqui e vou jogar aqui dentro. Então eu criei um detalhe 3D e aí eu quero aqui na minha planta baixa que esse cara aqui também se refira ao 3D. Mas eu não tenho essa opção, né? Quando eu venho aqui no View criar o callout, né? Eu não consigo chegar naquele 3D. Então como é que eu vou fazer? Aí a gente tem um outro truque que eu crio aqui, ó, uma View Reference, né? Uma referência de vista, e eu crio um desenho exatamente igual ao desenho do corte. E aí eu venho aqui, por exemplo, ponho aqui do lado, né? Primeiro eu vou escolher aqui o que que é. Eu quero um 3D, a vista 3D, olha lá. E põe aqui, tá? Manualmente eu coloco ele, tá? E se eu der duplo clique, vai lá pro meu 3D, tá? Então é uma forma de eu fazer para referenciar. Mas e se eu não tenho essa primeira chamada, como é que eu vou fazer? Tá? E não é o fim do mundo. Para isso também a gente já pensou nisso aí. O que que eu criei? Eu criei aqui um item de detalhe, que é a borda. Aí eu criei com escala 1 para 5, 1 para 20. Por quê? Por causa do traço, tá? E aí eu criei ele aqui. Aí você vem aqui e cria. Isso aqui a única coisa que a gente não se preocupou de fazer a linhazinha, tá? Mas eu consigo criar e simular uma chamada de detalhe normal do Revit, tá? Então isso também é uma forma de eu otimizar a minha documentação. Vocês querem perguntar alguma coisa mais específica? Tá, eu lembro que tinha isso aqui.
Deixa eu ver lá no grupo. Ô, Fábio, Oi. você tem alguma forma mais automática? Hum, Assim, que eu já vi soluções que envolvam Dynamo, assim, mas se tem alguma hum. coisa mais simples para criação de tabela de simbologia, legenda de simbologia, você tem alguma coisa automática disso? Na verdade, a nossa estratégia é uma estratégia bem diferente, tá? Eu criei aqui, ó, uma família de legenda, tá? Isso aqui é uma família, tá? Só que é uma família paramétrica, tá? E aí, o que que eu consigo aqui? Por exemplo, ó, tem esses caras aqui, se eu selecionar ela e vier aqui no Edit Type, eu consigo esconder, ó, quero esconder esses 4 aqui. Aí eu venho, sumo, fico só com esses aqui, tá? Eu optei por isso do que fazer legenda. Agora, tem uma coisa que é interessante de fazer legenda, que são, por exemplo, quando eu tenho caixas, né? Aqui eu acho que eu não tenho nenhuma caixa. Mas aí eu crio uma tabela que conforme a caixa, eu vou pegar o tipo, a descrição e monto uma legenda. Essa é uma opção também que é bem útil, tá? De usar tabelas para fazer legendas. Tem muita gente que faz isso, tá? Eles colocam na família, por exemplo, pega essa família aqui, vem aqui no parâmetro de imagem, né? Deixa eu, no type image aqui e coloca uma imagem, tá? E aí monta uma tabela usando a imagem e mais a descrição, tá? É, dá trabalho essa aqui, tá? Só que a grande vantagem é que você monta uma vez, ela tá pronta, né? Se você souber aqui editar dentro do projeto, você escolhe o que você que não quer aparecer, por exemplo. Você oculta, ele vai sumir, aí às vezes dá esses bugzinhos aqui, aí você sabe que vai ter que vir aqui em algum lugar nesses de largura aqui, ocultar talvez, tá? Porque aí ele faz mais largo, mais estreito. É só questão de ajuste, né? E aí a grande vantagem de montar assim é que todo o projeto ele fica pronto igual, né? Não é tão automático quanto uma tabela, tá? Mas o pessoal do escritório tem gostado bastante. Outra coisa que a gente costuma fazer, tá? Em alguns projetos, principalmente projetos muito grandes, tá? Eu venho aqui na minha família de selo, tá? E aí é a vantagem de você ter a legenda em forma de família, tá? Eu venho aqui e carrego, sei lá, tomadas. Então, eu venho aqui e ponho ela aqui. E carrego no projeto. E agora todas as páginas que eu quiser vão ter a mesma legenda, tá? E ela tá vinculada à prancha, não mais ao meu... como fala? Eu não tenho que pôr um por um. Então se eu fizer 100, 200 pranchas, vão estar todas aqui, tá? Projetos muito grandes que eu tenho que criar planta-chave, essas coisas, às vezes vale a pena criar um selo especial, tá? Às vezes a gente tem a tendência de achar assim, pô, eu vou gastar um tempão fazendo isso. Não sei, tá? Quando eu falo muita prancha, pessoal, eu tô falando assim, de 100 para cima, tá? Não tô falando fazer 10, 20 pranchas, você vai fazer, precisa fazer necessariamente isso aqui. Agora, quando você passa da centena, isso aqui faz muita diferença, tá? Mas, mais alguma coisa? Tá? E assim, sempre que vocês criarem coisas que vocês queiram usar, mesmo que sejam, por exemplo, daqui a pouco eu tenho aqui, ó, meus detalhes de SPDA, né? Eu tenho meus detalhes de SPDA, eu criei aqui, são famílias de detalhes, né? Detail item.
Na verdade é um detail group, por quê? Porque tem os textos, tá? Se eu for olhar aqui, editar o grupo, ó. Não, isso aqui foi tudo desenhado aqui dentro, tá? Então aqui tá como um grupo, mas se eu tivesse desenhado ele como item de detalhe, eu poderia desenhar só as linhas e achuras, porque os textos eles não vão junto com um detail item, tá? O detail item não recebe texto, tá? Só dá para fazer isso dentro. Agora, se eu quiser pegar esse detalhe e colocar ele em mais de uma prancha, não faça ele em Drafting View, faça ele em legendas. Por quê? Porque as legendas eu consigo pôr em múltiplas folhas, tá? E Drafting View eu consigo pôr em uma só. Uma coisa que eu costumo fazer, não sei se todos fazem, deixa eu ver aqui. Aqui a gente nem tem mais. A gente tinha algumas plantas prontas, já com todos os detalhes montados, tá? Eu acho que isso aqui foi em outro lugar. Tá, mas vamos supor, eu posso criar aqui uma folha, né? E planta de detalhes, alguma coisa assim, e deixar pronto. Isso aqui é interessante. Eu não sei se vocês conhecem. Como é que eu consegui ter esses nomes aqui antes na hora de criar uma prancha, tá? Normalmente as pessoas não sabem isso aqui, tá? O que eu tenho? Eu tenho aqui uma tabela de relação de pranchas, tá? E normalmente ele tem as pranchas existentes, mas eu também posso vir aqui e usar esse Insert Data Row e começar a criar novas plantas, tá vendo? Olha, ele tá criando 103, 104, 105 e deixa sem nome. E aí eu posso aqui vir, dar um nome para essas pranchas. E aí, quando eu vier aqui em Sheets, New Sheet, olha lá, elas aparecem aqui. E aí, se eu quiser fazer assim, ó, quero que todas essas sejam criadas usando a folha 0. Clico aqui, ele criou todas as outras usando a folha 0. Tá? Eu quero criar uma nova. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não cuidei muito ali. Olha, eu criei uma A1 e ela também já veio com a legenda, tá vendo? Então isso aqui são coisas que são bem interessantes e bem... Eu gosto, pelo menos, né? Eu acho que ajuda bastante, tá? Uma outra coisa que tinham me perguntado é a parte de verificação de modelagem, né? Tá. Normalmente, a parte de verificação de modelagem, o que eu uso? Tabelas, tá? Então eu criei, já tenho algumas tabelas aqui, que já faço uma série de verificações. Deixa eu lançar uns componentes aqui, senão não vou ter nada para conferir. Então, por exemplo, eu quero... tem aqui a parte de análise, deixa eu ver. Primeiro, análise. Leito, a largura válida. Eu quero ver se as larguras dos meus leitos são válidas. Olha lá. Aqui está com 300, tá? Não é uma largura válida. Mas por que não é uma largura válida? Por quê? Porque o leito, ele conta 300 na parte interna das abas. Então a largura correta dele é 340, se eu quero com 300. Então eu altero ele, venho aqui de novo, olho, 340, é uma largura válida. Ok, perfeito, tá? E se fosse 390? Então vou olhar aqui, 390 também é uma largura válida. Então eu criei essas regrinhas para saber quais são as larguras válidas. E para isso eu faço o que? Tenho aqui uma formulinha, né? Que ele pega aqui e faz uma comparação. Criei um algoritmozinho aqui, né? Uma formulinha. Eu pego a largura dividido por 10, né? E depois eu faço aqui para ver se é válido. Pego aquele valor, multiplico por 10, tiro
a largura, verifico se é igual a 0, né? E se não for igual a 0, é ok, tá? Então tem um pouquinho de lógica aí, tá? Então, por quê? Lógico que também essa regra só funciona, por quê? Porque as larguras que eu tenho aqui das eletrocalhas, né? Esses sizes aqui, eles seguem aquela regra. Então eu sei que vai dar certo, tá? E tem várias coisinhas que dá para fazer, tá? Então vamos ver aqui, por exemplo, relação de espaços. A gente usa bastante espaços. Eu não sei se vocês estão acostumados a trabalhar com espaços. Para projeto elétrico, isso aqui é bem interessante. Para projetos hidrossanitários, nem tanto. O que eu faço aqui? Eu vou vir aqui, eu tenho essa arquitetura. Eu tenho que garantir que o room bounding está ligado, né? E aí eu vou vir aqui, Analyze, crio o meu espaço aqui, tá? E aí quando eu venho aqui na minha tabela de espaços, tem aquele espaço ali. E aí aqui pelo menos eu faço a verificação, tá? Por que eu preciso criar uma tabela de espaços? Porque se eu quiser deletar um espaço, a única forma de eu deletar um espaço, ó, se eu vier aqui e dar um del nele, tá? E eu voltar aqui, ele não sumiu, ele continua no projeto, só não está colocado. Para eu sumir com ele, eu tenho que deletar aqui na tabela. Isso vale para rooms e para spaces. Então, por isso que eu deixo sempre aqui. Outra coisa que eu sempre confiro, níveis, pranchas, vistas. Então as vistas aqui, eu deixo elas aqui, por quê? Primeiro, eu tenho um nome da vista, que é a vista que eu uso, né, aqui no Project Browser, e tem o nome em prancha, que não necessariamente é igual. E aqui também eu tenho os View Templates. Por quê? Porque eu posso vir aqui e aqui eu posso aplicar um View Template. Então, por exemplo, eu quero aplicar esse View Template aqui. Vamos ver se vai dar pra aplicar. Não, aqui a gente tem que ir um por um. Tá? Eu posso aplicar o View Template na tabela. Então eu não preciso ficar indo vista por vista, procurando ela aqui no navegador para preencher. Eu posso conferir aqui direto o que eu tenho. E eu criei um código de cores em que as colunas que estão em laranja eu posso preencher. As que estão em verde são só informações de consultar. Eventualmente tem alguma que eu consigo editar. Mas aí não é essa família para fazer isso. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguém aí ainda? Como eu disse, eu tô com a atenção dividida aqui, mas eu tô vendo. Uhum. Tá. Pessoal, querem perguntar alguma coisa específica aí de vocês? Quiserem fazer alguma pergunta aí específica do que vocês estão com dificuldade, tá? Então aqui é muito a parte de organização. É lógico que a automação vai ajudar vocês a melhorar bastante coisa, mas assim, tem algumas coisas que com automação pode ajudar, mas você tem que saber como funciona. Por exemplo, aqui no nosso template de elétrica eu estou usando os parâmetros globais, né? E aqui nos parâmetros globais eu criei o que? Alguns parâmetros que a gente preenche aqui, né? E rodando uma rotina de Dynamo eu preencho os valores nos circuitos. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo aqui. Então, vou criar uma tomada. Então, vou criar algumas aqui. Então, vou criar aqui. O Fábio, Oi, diga. Eu vou perguntar uma coisa que eu não sei se você vai conseguir me falar.
Nos meus projetos, quando eu, não sei se é a configuração do meu template, mas eu já pedi outra pessoa para poder testar. Quando eu ensino arquitetura, desaparece o nome dos cômodos. Não aparece o nome dos cômodos no template de hidrossanitário. Aí eu já tentei resolver, não sei o que é. Tá. Normalmente é o seguinte, se a vista da arquitetura já tem os cômodos documentados e ele te mandou o modelo com a vista documentada, eventualmente você pode usar a documentação, a vista dele, tá? Deixa eu ver. Aqui acho que seria até melhor eu abrir um projeto de verdade. Deixa eu ver se eu tenho um projeto de verdade aqui nesse micro, porque mostrar com exemplo assim nem sempre é o melhor dos mundos. Um negócio meio esquisito. Eu não sei. Hã? Eu não sei o que é. Eu sei que na hora que eu Não. insiro lá Então, na arquitetura o nome está lá. Quando isso. eu trago para o meu modelo, para o meu template, aí desaparece os nomes Não, dos então, cômodos. porque assim, primeiro, tá? Normalmente o teu projeto de instalações você vai estar usando aqui, se você está Oi. fazendo hidráulica, alô, tá Oi. ouvindo? Então, se você vai estar usando provavelmente plumbing, né? Ou tubulação, né? A Isso. sua disciplina. Aí o que você vai fazer? Você vai dar aqui, vamos no Visibility Graphics aqui, vem aqui no seu Revit Links, tá? Oi? Onde você foi? Aqui no Revit Links, né? Tá? Aí by host, aí você pode escolher Linked View, escolher a vista que você quer, entendeu? Então você já tem ali a vista documentada, você pode ir e achar a vista documentada. É que esse aqui não vai estar documentado nada, então eu vou dar ok, ok. Então olha lá, ó, apareceu esse símbolo de up que não tinha no meu, tá vendo? Eu estou até com o meu Revit aberto aqui. Vou fazer um teste. Vou lá em vínculos do Revit, né? Isso. Aí aqui, display set, né? Configuração de vista. E aí escolhe por vista vinculada e tal. E faz, tá? Tá? Esse é um caminho. Só que esse caminho nem sempre é muito legal. Por quê? Porque depende de onde ele colocou e o que você vai colocar, pode ser que fique no meio do teu projeto, tá? Então, um outro caminho que eu gosto é, vem aqui, cria os espaços, né? Eu normalmente uso, põe tag on placement e cria os espaços. Então ele cria o espaço e pôs a tag aqui pra mim. Ai, aqui tá com... Ai, tirar esse esquema daqui, tá. E aí eu fico com a tag aqui, tá vendo? E eu uso esse recurso aqui, ó, namespacing, e eu copio ele. Só que é lógico, aqui na minha arquitetura não tem nome, então ele continua com o nome de space. Vamos supor que se eu quisesse aqui, eu vou chamar entrada, tá? Qual que é a vantagem disso? Eu tenho esse cara que está apontando o nome desse negócio e eu posso pôr ele onde me convier, entendeu? Tá. Então, Então, a melhor forma é de criar mesmo esse ambiente no nosso projeto. Isso, exatamente. Eu acho que eu compartilhei com vocês um tutorial, mas vou mandar de novo, tá? Um tutorialzinho que explica, tem lá como fazer o vínculo, adquirir coordenadas e explica essa parte aí também dos espaços, tá? Eu não sei se você pegou da primeira vez lá que eu compartilhei, mas eu tô compartilhando, deixa eu ver se eu tô no grupo certo. É porque é no template de elétrica, já que não deve ter pegado, não. Ah, tá. Acho que não. Não, é pro template de elétrica, mas funciona também. Eu sou a Jaque. Hã? Eu sou a Gabi, ele falou a Jaque. Não, é outra empresa. É outra empresa, não é a Jaqueline, não. Isso eu já percebi. O Raoni confunde a gente, que a gente era sócia, né? E tem gente que vincula a gente ainda. É? Não, mas tudo bem. Mas aí, ó, tá lá no grupo, você pode fazer download, que aí tem todo o passo a passo de como você faz isso aí.
Porque eu acho isso aqui é uma coisa legal. E outra, se por acaso a arquitetura mudar o nome, você vem aqui, roda essa rotina de novo, que ele atualiza os nomes de novo, entendeu? Tá? E a vantagem é que, assim, o nome no teu projeto e na arquitetura fica igual, e isso aqui é um negócio que, assim, o que eu faço, né? Se você vai fazer de colocar os espaços... Oi? De colocar os espaços... Alô? Oi. Tá ouvindo? Pra mim travou aqui. Isso. Oi? Estão me ouvindo? Travou. Oi. Estranho. Alô? Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Oi. Ah, não. Pra mim tá normal. Ok. Então aqui, pessoal, essa parte de criar os spaces, se eu estou num prédio de vários pavimentos, qual é a sequência que eu recomendo, tá? Cria os espaços em todos os andares e depois faz o space name uma vez só em tudo, tá? É mais rápido. Tá? É estranho. Tá todo mundo ouvindo aqui. Ela caiu. Tá. Ou não? Não? É. Bom. Outra coisa importante, pessoal, é assim. Eventualmente... Tive que sair e voltar, mas obrigada. Não tem problema. Muitas vezes, principalmente o pessoal lá da hidráulica, às vezes quando tá lá no terraço, né, no último pavimento do prédio, eles querem criar as zonas de coleta pluvial, né? Então, lógico que não dá para usar geometria, porque a geometria é grande, às vezes você vai dividir aqui, eu quero esse pedaço vai para um ralo aqui, o outro vai para o outro, outro vai para o outro. Então, aí vale a pena usar o Space Separator, tá? Que o Space Separator, o que você faz? Você desenha linhas, sei lá. Por exemplo, aqui eu tô vendo qual é o limite, né? Então, por exemplo, vou pegar daqui até aqui e daqui até aqui e vou criar uma separação. Olha lá, ele já criou um recorte nessa minha área, né? Agora eu posso vir aqui e criar um novo espaço, tá? E por que é interessante isso aqui, tá? Não tem a relação de espaços? Aí eu posso vir aqui e acrescentar o quê? O que me interessa? Me interessa saber a área, né? Eu tenho tantos metros quadrados. Então eu sei que, por exemplo, cada ralo vai me comportar tantos metros quadrados. Ou então eu posso até fazer um negócio mais esperto às vezes, que é o quê? Pegar isso aqui por volume, por exemplo, né? Vou chamar isso aqui de volume. Aí eu vou pegar aqui a área, né? E vou multiplicar por, sei lá, 50 milímetros, que é a chuva maior que tem, né? Naquela região. Então, eu sei que vai gerar uma coleta de 1.126 metros cúbicos se chover 50 milímetros. Tá? Então, aí você pode saber, não, esse espaço não cabe um ralo. Tem que dividir. Então, você pode pegar... Aí você vai fazer o quê? Aí você vai pegar... Pera aí. Aqui tá oculta a linha. Deixa eu ver aqui. Linhas. Aí eu vou pegar essa linha aqui. Vou pegar essa linha e vou trazer para cá. Aí eu vou olhar ali o meu espaço, como é que ficou. Agora caiu para ponto 7. Tá. Isso aqui ele já consegue coletar. Então tá bom. Essa divisão ficou boa, entendeu? E aí você consegue fazer o dimensionamento de coleta de telhado, de laje superior, entendeu? Para dividir os espaços para o ralo. Você que faz Gabi, né? Isso. Para você isso aqui é um recurso interessante,
No comecinho aí, você foi modificar? Não, eu fiz aqui, ó, Space Separator. Então eu desenhei essas linhas que separam, que eu uso para separar o ambiente, entendeu? Essa aqui, ó. Tá. Como se fosse fazer um cômodo mesmo, mas aí você fez um. Isso. É porque assim, normalmente no telhado você não tem nenhuma, só tem as paredes da platibanda separando, né? E Aham. você não quer um espaço único. Eu não quero que seja tudo um só. Eu quero fazer espaço Sim, mas separado. você está usando um recurso que seria para poder criar um ambiente É, de arquitetura, só que fazendo uma geometria aí, né? isso. Só que isso aqui, na verdade, isso se chama espaço, não se chama Uhum. ambiente, tá? Por quê? Tá. Porque esse espaço aqui, ele é feito justamente para a parte de instalações e cada espaço, olha só quantas informações que tem, entendeu? Ele tem parte Uhum. para muita coisa para ar condicionado, para climatização, né? A gente usa para fazer algumas coisas de validação da 5410, tá vendo? Tem esses campos aqui, ó, que a gente preenche para fazer a análise da 5410 para elétrica. Mas dá para Bacana. usar também para Eu estou fazendo essa parte no CAD. Eu faço no CAD e dimensiono no CAD essas áreas em vez de fazer aí, mas eu vou Então, fazer dessa mas forma. você viu? Aí você cria uma tabelinha aqui de espaços e você começa a ter as informações para você. Uhum. Tá? Então, assim, essa parte de modelo é muito interessante você fazer isso. Por exemplo, se você está recebendo, se você é um coordenador de projeto e está querendo ver qualidade dos modelos, né? O que eu normalmente recomendo, tá? Vocês criarem um arquivo vazio com tabelas. E aí vocês vão criar aqui uma tabela, por exemplo, uma tabela multicategoria, né? Eu normalmente faço isso, assim, basiquinho. Inclui todos os elementos do link. Aí eu vou chamar aqui, ó. Vou vir aqui no link, vou pegar o nome do arquivo, por exemplo, do link. E aí eu vou pegar aqui categoria, família e tipo e descrição. Normalmente eu faço uma tabelinha assim, tá? Uhum. E categorizo aqui pelo link, pela categoria, família e tipo e eventualmente descrição. Não deveria dar muito problema, né? E aí eu faço aqui. Por quê? Tá? Quem já mexeu em projeto já deve ter visto que normalmente o que vai acontecer? Ó, o link da arquitetura não tem descrição em nenhum deles. A estrutura não tem descrição. Quer dizer, a qualidade da informação desses projetos não tá grande coisa, tá? Ah, mas está em outro parâmetro, outro lugar. Ah, beleza. Então, o cara da arquitetura e da estrutura, se eu sou o coordenador BIM desse projeto, eu quero saber onde está a informação, né? Não adianta a informação estar num lugar que eu não acho, tá? Mas eu sim, eu estou aprendendo ainda, mas eu não entendi. Isso aí, quais informações você esperaria? É o nome do arquivo que deveria aparecer aí? Não, Porque qual conteúdo? eu gostaria que o campo de descrição, porque ó, esse pedaço que está tudo em branco é o meu projeto, mas no projeto de Aham, arquitetura e de estrutura, a descrição está em branco, sim. entendeu? Então tá faltando essa informação, né? Eu Uhum, tenho família, tipo, mas eu não tenho descrição, né? Eu já vi uns uhum, projetos em que o pessoal se preocupa mais em que tenha o nome da família e tipo e não tem a descrição. Na minha cabeça isso não faz muito sentido, tá? Na minha cabeça a descrição tem que estar preenchida. E outra coisa que para mim também é um balizador, né, da qualidade do projeto, é se de repente eu acho alguns em chinês, outros estão em russo, outros estão em português, outros estão em alemão. Então você vê que o cara não uhum, teve cuidado, ele se preocupou. Aí o que eu falo que é a diferença do BIM para o modelo 3D, né? Para maquete 3D. O cara se preocupou em fazer uma maquete 3D, mas não se preocupou com o I da informação. uhum.
Tá certo? Ô, Fábio, Oi. deixa eu só comentar e perguntar uma coisinha. Eu tive um aluno aqui esses dias que ele trabalha com um projeto industrial. E aquelas tags, né? Eles não trabalham tanto com descritivo, assim, do equipamento. Trabalham mais com tag, né? E depois colocam o descritivo. E era usual na empresa dele colocar essa tag com duplicar tipo e o nome do tipo é a tag. Eu fiquei naquela assim, isso tá errado, mas realmente na modelagem ajudava, sabe? Ficava bem mais lógico, bem mais fácil de modelar. Mas na minha cabeça eu não conseguia aceitar que estava certo, sabe? Na verdade, assim, o ideal é que, por exemplo, se ele der esse modelo para qualquer pessoa vai entender? Provavelmente não. Então a informação não está muito bem estruturada e alguém vai parar ele para perguntar como é que o modelo dele está organizado. Entendeu? E o que eu Sim, o que eu ensinei para ele a fazer, mas eu fiquei meio com dúvida assim, foi fazer realmente uma tabela onde você tinha o nome do tipo e a descrição. Ele ia lá e duplicava, né? Ctrl+C, Ctrl+V pro lado. Sim. Para que a mesma tag que estava no tipo ficasse na descrição, mas porque realmente na modelagem facilitou muito. Entendeu? Então, depende muito do que né? E, primeiro, tem que lembrar, se as famílias são únicas e os tipos são únicos, eu não vejo problema, tá? Agora, se existe o risco de duplicidade, aí temos um problema, tá? Porque imagina assim, eu tenho duas famílias diferentes que daqui a pouco podem por acidente ficar com o mesmo nome, então eu gravo uma sobre a outra, eu perco a primeira. Tá? Então... Entendi. Né? E às vezes o pior, podem ser de categorias diferentes. Imagina o estrago que não vai fazer no modelo. Entendeu? Tá? E assim, eu tô passando o tipo desse projeto para o outro projeto. Legal, né? Mas quem garante que eu já não vou ter de novo, né? No outro projeto não vou conseguir. Vou ter, por exemplo, eu quero transferir os componentes de um projeto, uma família de um projeto para o outro, e eu vou estar sobrescrevendo uma que já está lá, né? Assim, mas essa decisão não é usual, não, né? Você já viu isso acontecer, assim? Porque eu fiquei na dúvida, porque já era procedimento da empresa, e era uma empresa razoavelmente grande, assim, sabe? Olha, pessoalmente, tá? Eu diria que é uma falta de conhecimento da ferramenta e dos riscos, tá? Porque funcionar, funciona. Agora, até que ponto, né? Que você não corre risco, né? Até que ponto fica fácil de você gerir a sua biblioteca, tá? Porque uma coisa é você ter uma biblioteca assim, eu tenho lá, sei lá, um painel 50 por 60 por 10. Aí eu tenho outro painel 50 por 60 por 10. Como é que eu diferencio? Né? Aí no outro projeto, aquele que era 50 por 60 por 10, que virou o segundo tipo, só tá 50, 60 por 10 porque não tem o outro tipo. E aí, como é que você consolida? Não sei se você me entendeu. Entendi. Eu, na minha cabeça, eu sabia que isso não estava certo, mas eu fiquei sem argumento na hora. Né? Porque na verdade, assim, as pessoas... isso é um grande equívoco que as pessoas têm, tá? De tentar resolver o problema de um projeto. Tá? E não, quando você está no BIM, a ideia é que você ache uma solução mais abrangente, tá? Por quê? Porque esse mesmo... Vamos supor que o cara vai pegar essa sua codificação e transformar numa EAP, né? Aí num projeto vai para um lugar, no outro projeto vai para outro lugar porque teve que mudar o nome, por exemplo,
né? Então, eu não sei. Eu sempre fico ressabiado. Pode funcionar? Pode funcionar. Só que assim, pode funcionar por sorte ou por acaso, né, de não acontecer repetição. Só que o dia que começar a funcionar, o dia que der o problema, a pessoa não vai nem saber mais onde está o problema, porque ele já está tão habituado com aquela sequência que para ele está fazendo tudo certo. E aí ele gerou um problemão para ele mesmo sem ter menor noção do que tá errado, né? Então, eu sempre falo pro pessoal assim, ó, você quer fazer, né? Então, pelo menos saiba que o que você tá fazendo é uma gambiarra, porque a partir do momento que der errado, você fala, opa, então tem que rever aquilo lá que eu tô fazendo, tá? Não é o melhor procedimento. Pelo menos eu entendo assim, porque quando eu preencho uma descrição, desse tipo aqui, né? Qual a possibilidade de eu ter um segundo elemento com a mesma descrição? Né? Eu entendo que deveria ser 0. Tá? Eu não posso descrever 2 objetos do mesmo jeito. Agora, quando eu crio um tipo usando uma codificação, alguma coisa resumida, qual a chance de eu ter uma duplicata? Ela aumenta. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com essas escolhas que a gente faz, né? Eu costumo brincar que a organização de dados é tão crítico quanto você começar um programa mal estruturado, né? Quando você tem um programa mal estruturado, chega uma hora que quem faz programação sabe, é melhor escrever o código tudo de novo do que tentar consertar o que foi mal feito, né? É bem aquela coisa. Eu fiz uma fundação toda cagada. Dá para consertar o projeto depois que o prédio está montado? Pouco provável, né? Entendeu? Então, essas são algumas coisas que tem que tomar cuidado. Assim, mas eu errei no primeiro projeto. Bom, você errou no primeiro projeto, normal. Ainda tô errando no quinto, mas tá errando igual no primeiro? Não, já melhorei um monte de coisa. Então, ok, vamos melhorando aos poucos. Tá? O processo é sempre de melhora contínua. Opa! É sempre um processo de melhora contínua, tá? Então, por exemplo, na Filipão a gente começou de um jeito, foi melhorando, e as coisas foram mudando com o tempo. Então, coisas que a gente fazia lá no passado, a gente mudou a forma de fazer porque a gente entendeu que não estava fazendo direito, tá? Às vezes a gente tem que fazer algumas gambiarras, a gente faz, mas a gente sabe que está fazendo uma gambiarra, tá? Então isso é importante. Nada é tão permanente quanto uma gambiarra provisória. Esse é o problema. Às vezes a questão que você tem que fazer para resolver uma deficiência do software. Daqui 2 anos ele passa a funcionar direito. Aí você abandona e vai fazer direito, entendeu? Tá? Bom, pessoal, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Senão a gente já tá quase fechando 2 horas aí. Aí a gente vai encerrar. O Alexandre entrou tarde aí, mas espero que tenha aproveitado um pouquinho aí. Muito obrigado, Fábio. Adorei, foi muito bom. Imagina, né? Aí agora o próximo que a gente tem vai ser no dia 20, daqui 3 semanas, dia 26, que vai ser o Ricardo Bianca, da Autodesk, que ele vai falar sobre Norma BIM. Se eu não me engano, o tema é Norma BIM. Deixa eu ver aqui que eu marquei, nem eu mais lembro, que eu marquei há tanto tempo. Mas é isso, Norma BIM, tá? Uso como usar o Norma BIM dentro do Revit. E, pessoal, eu não sei se todos sabem, do dia 17 ao dia 19 desse mês tem o Autodesk University, tá? Ele é online, ele é gratuito, vocês, a princípio, pelo que eu vi, vocês podem entrar em qualquer apresentação a qualquer instante, né? Não precisa se pré-inscrever, tá? Então,
é legal vocês participarem, apesar de a maioria ser em inglês, tá? Mas, pelo que o pessoal comentou, já tem 61 mil pessoas inscritas, tá? Para vocês terem uma noção da dimensão, como multiplicou, o Autodesk University do ano passado, eu acho que tinha 12 ou 13 mil pessoas ao vivo, tá? Então a gente está falando aí de 5 vezes mais pessoas que querem participar. E vale a pena, mesmo que vocês não consigam acompanhar tudo, tenta ver uma ou duas palestras, tem diversos assuntos, vão ter algumas em português, tá? Vai ter em espanhol também, tem em outros idiomas, eu não sei se vocês sabem outros idiomas, mas se inscrevam, vale bastante a pena, tá bem? Então, pessoal... Valeu, Fábio. Uma boa noite para vocês. Espero ter acrescentado um pouquinho mais de dicas aí no repertório de vocês. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Fábio. Tchau.